dia, amados. Que Deus abençoe. Eu queria terminar lendo Filipenses, né, o versículo 1 do capítulo 12 ainda de... A gente terminar aí, eu vou passar uma introdução antes de a gente entrar em Apocalipse, a respeito sobre ressurreição, segunda morte, arrebatamento, porque daí é a última semana de Daniel, aí entra toda essa parte que a gente vai ver. Aí em Filipenses capítulo 4 verso 3, Filipenses 4 3, voltando lá a respeito do livro, né, só para a gente terminar. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas, que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também como Clemente, e que os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses é uma carta de agradecimento pela oferta que a igreja de Filipe fez a ele, não uma, mas parece que duas ou três vezes. E isso ajudou muito no ministério dele. Gálatas, capítulo 3, a carta de Paulo à igreja em Gálatas, o capítulo 3, o verso 10, Gálatas capítulo 3, aí é uma carta já dirigida aos judeus, na verdade não só aos judeus, mas essa questão do judaísmo está entrando no evangelho. Aí ele dá um alerta ali ao povo de Gálatas com relação ao primeiro evangelho que eles receberam. O verso 10 de Gálatas capítulo 3, ele vai dizer assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de uma maldição, porque está escrito. Então a gente sabe que a lei ela traz a morte, porque ela revela, né, a incapacidade do homem de vencer toda e qualquer ação nesse mundo. Nós só temos a vitória por meio do Espírito Santo de Deus. A lei ela traz essa questão da morte. Lembrando, se nós pudermos lembrar, quando Moisés chega no Monte Sinai, e aí o monte está fumejando, raios, trovões ali, e aí que vai acontecer? Nesse momento aí, o povo de Deus, Moisés fala: ó, vamos subir, vamos lá ver o que Deus tem para falar conosco. O povo: não, Moisés, sobe você, porque senão nós morreremos. Mas aquilo que Deus disser, nós vamos cumprir. Não existia lei, mas uma vez que o povo falou: eu vou cumprir, então Deus falou: então tudo bem, eu vou trazer para vocês aqui algumas leis. Mas nem deu tempo, porque Moisés subiu, 40 dias depois o povo já estava com um bezerro de ouro, e Deus mandou o povo descer, Moisés descer, porque o povo tinha se desviado do seu caminho. Naquele dia, saber, morreram 3.000 pessoas. Em Atos, em Pentecostes, quando desce o Espírito Santo, ali eu tenho 3.000 conversões num dia só. Então, a lei traz a morte, enquanto a graça traz a vida. Mas voltando aí em Gálatas 3:10, então essa é a maldição da lei, que Paulo está dizendo: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Ou seja, quando a gente pensa em Davi, no pecado de Davi com Batseba e depois no assassinato de Urias, o, o, a questão dele é que ele estava sobre a maldição da lei. Então ele deveria morrer. Mas o fato de Davi não estar debaixo da lei, mesmo estando durante a época de Moisés, porque ele era um homem que buscava a presença de Deus. O fato de existir a lei não como é que nós vamos dizer, não era motivo para que as pessoas acreditassem na lei.
Alguns judeus acreditavam na promessa da vinda do Filho de Deus. Outros acreditavam na lei. Talvez essa seja a grande diferença. Talvez não. Essa, com certeza, é a grande diferença dos fariseus, alguns saduceus, que viviam para a lei, viviam para o sistema, ao invés de viver na promessa de um Salvador. Hoje nós vivemos na promessa do retorno do nosso Salvador, Senhor Jesus, e daí nós vamos subir ao céu e seremos arrebatados. Essa é a promessa que nós cremos da salvação, e isso é fé. E aí ele fala: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. Esse livro, lembra das obras que nós falamos? Quando você falha em alguma obra, o destino é, se você vive pela lei e falha em alguma dessas leis, o destino é a morte. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí entra o que nós falamos. Então, assim, ninguém é justificado diante de Deus por causa da lei. Inclusive Moisés, que trouxe a lei, ele não é justificado, porque a lei não justifica, a lei condena. A lei só mostra onde você errou. Então, assim, as pessoas hoje não precisam que você ou eu apontemos o erro delas. Elas precisam de alguém que estenda a mão. E aí, essa é a graça. A graça não é dizer: ei, você errou aqui. A graça é: eu sei que você errou, mas eu posso te ajudar a levantar. Essa é a graça, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos livros. Voltando em Daniel, capítulo 12, vamos ali para Daniel 12, e agora o verso 2 de Daniel. Muitos dos que dormem no pó, e aí, olha só, aqueles que já morreram, e é interessante que, gente, tremendo isso, né? Nós estamos falando aí de aproximadamente 2.500 anos anterior à nossa era, né? Há 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, e de nós, 2.500 anos. Nunca teve tão viva essa palavra de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que há muito conduziram a justiça como estrelas, sempre e eternamente. Então vamos lá, tempinho aí, vamos a Isaías, vamos lá, vamos ver aí Isaías. Gente, aqui é tanta coisa. Ah, eu acho que eu vou falar porque depois eu queria ter um tempo aí para falar. Isaías capítulo 26, verso 19. Isaías 26, o verso 19 de Isaías, é onde ele diz assim, ó, 20, verso 19: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Olha só que coisa linda aí, né? Os mortos ressuscitarão. Ah, não vai ser um filme de terror, pelo amor de Deus, né? Às vezes assim, não tem nada a ver com aquele que o diabo tem ensinado os cineastas a fazer, mas não vai sair ninguém abrindo a terra e a pessoa saindo de lá. Muito pelo contrário. O pó que está espalhado sobre a terra, né, simplesmente vai aparecer no céu. E depois nós, como abrir um piscar de olhos, vai ser como um arrebatamento. As pessoas que morreram antes de nós, lá em Atos 1:8, até hoje, todas essas pessoas que morreram lá atrás,
a partir da ressurreição de Jesus, a partir do Pentecostes, a partir da graça do Consolador ter descido, nesse momento aí, eles são arrebatados primeiro e depois nós. Ezequiel capítulo 37, abre sua Bíblia aí, Ezequiel 37, verso 12, 14, 37, verso 12, 14. E aí ele diz assim, ó, porém em vós o meu espírito e viverei, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, disse o Senhor. É, aí Deus restaurando não só o seu povo, mas também aqueles que já partiram. João 5, 28, pega o Evangelho de João, vamos lá para João 5, 28. João capítulo 5, o verso 28. Aí uma promessa aí de Jesus. Ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. O nosso papel é sempre ressuscitar para a glória do Senhor Jesus, praticar o que é bom. E aqui, né, e vamos lembrar que nesse momento aqui, a Jesus está falando para os judeus, e ele prega para os judeus, e ele traz essa questão da lei. Por isso que ele vai falar, eu vim para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei em todos os pontos, não pecou e não falhou em nada. Por isso que ele é maior do que a lei, porque a lei não tinha valor sobre Jesus. Valor que eu digo assim, ela não tinha influência sobre Jesus. Jesus não pecou porque a Bíblia dizia, olha, não mentirás, não furtarás, não cobiçarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Jesus cumpriu a lei porque isso a bondade, a misericórdia e o amor e a graça era essência de Jesus. Então a lei não tinha valor. Por exemplo, uma lei não tem valor na nossa vida quando nós fazemos o que é direito. Por exemplo, você não precisa de lei para dizer que você não deve atravessar um sinal vermelho. A lei está lá, mas ela não tem influência sobre a sua vida, porque você para toda vez que vê um sinal amarelo, e aí você vai parando, quando está vermelho, você está parado. A lei, então, a lei das drogas, do narcotráfico, às vezes não vai ter influência na sua vida. Por quê? Porque isso não é algo que você vive. Então, assim, tem leis que elas só têm valor para aquele que falha nela. Por isso que a lei existe, para aqueles que falham. Para aqueles que acertam, não tem necessidade de lei. Voltando em Daniel 12, então esse é respeito aí, o verso 2. Voltando aí, olha só, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ah, eu até queria, ó, vamos, quer ver? Eu acredito que dá para a gente falar um pouquinho aí. Vamos falar um pouquinho dos mortos, então. Ó, então vamos lá. Vamos pegar. Tem a ressurreição, acho que dá para falar também da ressurreição. Essa é a última semana de Daniel, ele vai falando ali, é que eu queria depois vou falar, mas vamos falar um pouquinho onde estão os mortos aí. Vamos pegar a Bíblia lá em Gênesis 2. Vamos ver onde estão os mortos aí. Vou deixar para falar mais na frente, mas vamos aproveitar aí. Gênesis capítulo 2, verso 7. Onde estão os mortos?
A primeira coisa que nós temos que entender é essa coisa de onde eu fico, vamos imaginar, eu falecer hoje. Então, Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós temos a primeira coisa aqui: a, a, nós somos o pó, e aí Deus juntou a matéria, vamos dizer assim, a matéria, daquilo que foi criado. Quando Jesus vai cuspir no chão e faz um lodo e põe a terra no olho daquele cego, e depois manda ele lavar os olhos no poço de Siloé, o poço dos milagres, e aí ele lava e ele começa a enxergar, e era cego de nascença, a origem dele era do pó. A minha origem terrena é do pó, a nossa origem terrena é do pó. Então, nós temos no nosso corpo aqui propriedades que são da terra, fósforo, cálcio, ferro, entre outros, propriedades que são do pó. Por isso que Deus sempre faz essa referência a nós, porque nós fomos criados. Mas aí ele coloca o sopro divino. E a fusão do sopro de Deus com a matéria trouxe a vida, a, a alma. Então, nós temos aqui uma divisão na humanidade, minha e sua, entre corpo, alma e espírito. Então, vamos ver o corpo aí. Então, a gente já entendeu que o corpo aí é formado da terra. Daniel 7:15, vamos voltar lá para Daniel 7:15, pega a sua Bíblia, e são alguns, mas Daniel 7, verso 15, tem muitos aí para a gente observar. Esse corpo nosso aí, formado de pó, e aí é uma coisa tremenda, porque o verso 15 ele diz assim, ó, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi amado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ou seja, esse corpo, ele é um invólucro, ou aonde guarda a alma. O apóstolo Paulo, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Mas tem depois a gente vai ler 1 Coríntios 6. Eu queria ler antes, 2 Coríntios 4. Depois a gente lê em 1 Coríntios. Mas 2 Coríntios 4, olha que coisa tremenda. 2 Coríntios 4:7, é um texto que eu gosto muito. Olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito do meu corpo e do seu corpo. Temos, porém, esse tesouro, ou seja, o Espírito Santo, em vasos de barro, falando de mim e de você, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nossa, isso é tão tremendo que aquilo que nós temos de mais valioso, quando a Maria, irmã de Marta, ela quebra o vaso ali de nada e unge o Senhor Jesus antes de morrer, ela pega aquele jarro, né, e ela rompe o selo e unge os pés de Jesus. E ali dava para pagar ali um ano de trabalhador, foi o preço que ela pagou para ungir os pés do Senhor Jesus. E mostra exatamente o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E aí você vai lembrar que havia talhas, as talhas eram de rocha. E Jesus falou: enche as talhas de água. E aí eles pegavam um jarro de barro onde tinha água
e jogava na talha. Quando a água do barro batia na rocha, que era a talha, transformava em vinho. Ou seja, aquilo que está dentro do homem só traz a vida quando ele está na rocha, que é Jesus. A, 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 a cerimônia das bodas do Cordeiro, lá de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus é mostrar exatamente isso, que nós somos de barro e aquilo que está dentro de nós só tem valor quando o Espírito Santo toca. Nossa, tremendo isso. É, eu acho muito bonito isso. Voltando aí, volta lá para 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, voltando aí para falar ainda do corpo. Nós estamos falando, entendendo o que é o corpo, para a gente entender que é só uma casca guardando algo muito mais valioso, que é nossas almas, o Espírito de Deus, né? E aí, o verso 19, 1 Coríntios 6, verso 19, ele vai dizer assim, ó, acaso não saber que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque nós fomos comprados por um preço. Agora, pois, glorificar a Deus com o vosso corpo. Gente, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tudo que eu faço com esse corpo, o Espírito Santo sente. E ele não se agrada que esse corpo guarda. Quando Jesus fala que eu vou destruir esse templo, em 3 dias ressuscitarei, ele está falando do corpo dele. E eles estavam falando do templo material. Os fariseus, conhecedores da lei, não entenderam o básico do evangelho. Assim como quando Jesus vai falar com Nicodemos, fala, nossa, Nicodemos, você é doutor da lei e não entende nem básico, filho. Porque às vezes nós olhamos para o lado errado. Devemos olhar para a presença da graça de Jesus. E deve ser apresentado diante de Deus. Vamos lá, Romanos 12, 1. Esse corpo nosso, que é templo do Espírito Santo de Deus, vai ser apresentado no altar do Senhor. Romanos 12, o verso 1 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Toda vez que eu coloco o meu corpo no altar de Deus, em adoração, ou me ajoelho em oração, como diz Mateus capítulo 6, quando eu oro, eu glorifico o nome do Senhor, eu apresento este corpo, esse templo a Deus. É, e Deus, lógico, se interessa pelo nosso corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. Deus se interessa muito pelo aquilo que eu e você fazemos aí com o nosso corpo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama a uma promessa aí, o qual fará. E isso é muito importante. O nosso corpo, ele deve ser preservado com integridade, toda qualquer coisa. E aí não é só um desvio físico, como bebida, drogas, mas também de cuidar realmente do nosso corpo como o templo do Espírito Santo, tendo nosso Shabat aí, ou seja, o descanso da mente, sabe? A vida é muito corrida e o ser humano está perdendo muito tempo. Às vezes a gente perde muito tempo com muitas coisas. Acordar de manhã, trabalhar, voltar, às vezes senta um jornal, um filme, alguma coisa,
vai para um lugar, vai para o outro, às vezes vai para um lado, vai para o outro, e esquece de glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Sabe aquele momento que você entra no teu quarto, fecha a tua porta, passa ali um tempinho com Deus, não importa, seja 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora, vai depender do seu tempo, a sua disponibilidade. 3. Ele vai dizer assim, ó, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Aqui tem uma promessa, a esperança que Deus faz, Romanos 8:23, a esperança de uma vida frutífera e abençoada. Quando você começa a ler o versículo, o nosso corpo é isso, o verso 18 de Romanos 23, ele começa, ó, porque para mim, o verso 18, e o apóstolo Paulo fala lá, o verso 18, ele diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo que eu passo, tudo que eu sofro em meu corpo, em minha mente, não se comparam com a esperança, e lembra que a gente falou da promessa do retorno, da vinda de Jesus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Oh, gente, a natureza, desde Gênesis capítulo 3, que a natureza sofreu a maldição, quando Deus fala para Adão, fala, maldita é a terra por tua causa. Olha como nós estamos destruindo a natureza. Né? Não tem ninguém que se preocupa mais com a criação, com a natureza, do que Deus. Às vezes as pessoas, não existe um ambientalista maior do que Deus, porque a obra dele é a casa dele. É como se, sabe quando você tem a sua casa e você vê alguém destruindo alguma coisa dentro da sua casa? Imagine como é que você fica no seu coração. Imagine algo maior do que a minha casa, a sua casa, e a gente olha alguém destruindo aquilo que você criou com carinho, e a natureza e a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a natureza crê que os filhos de Deus vão tratar melhor a natureza, sem a ganância de querer destruir, 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 pois a criação está sujeita à vaidade dos homens, essa ganância maldita aí que o homem tem de consumir, 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 destruir tudo quanto é recurso natural e até a própria extinção. Só não vamos ser extintos pela intervenção de Deus, porque se não fosse a intervenção de Deus, o homem seria extinto. Essa é a verdade, por causa da ganância dele. A Terra está cada vez pior, o aquecimento global aí, a poluição, e a gente está só que destrói. Mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, olha só, a própria criação de Deus será remida desse cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque não adianta nada eu e você termos Jesus se tudo que ele nos fez para viver nós destruímos. Destruímos primeiro o paraíso e agora estamos destruindo a terra e tudo que nela há. E aí o apóstolo Paulo, ele vai chamar a atenção disso, porque aí o verso 22, porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Toda a criação tem suportado a nossa destruição. Por isso que eu queria ler antes esse versículo, aí chega no verso 23.
E não somente ela, quem? A criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque nosso corpo geme por essas doenças e essa luta que nós estamos sentindo. Porque a nossa esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, é a esperança que se vê, não é a esperança. Pois o que alguém vê, como, como a espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E aí ele vai falar, por semelhante, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo está dentro do nosso corpo e o nosso papel é esse. Amanhã eu vou falar sobre a alma, grave esses textos aí, são alguns que falam sobre o nosso corpo e o valor que o nosso corpo tem para Deus. Mas aí amanhã a gente fala sobre a alma e o espírito, vamos falar um pouquinho sobre a conversão e aí a gente trata um pouquinho do arrebatamento para a gente chegar ali, é, esse verso 2 de Daniel, do capítulo 2. Pai, quero agradecer por esse tempo juntos com os teus filhos e filhas, que teu Espírito Santo possa nos abençoar a preservar o templo do teu Espírito, ó Deus, de maneira íntegra, pura, santa, de maneira que o Senhor se agrade de nós. Nos encha, Deus, a nossa mente com a tua presença, nosso coração com a tua graça, e nos dê um dia ricamente abençoado, até o teu retorno, no nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe muito nesse dia aí.